Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, introduzindo novos conceitos e um novo assunto para vocês. Iniciamos nosso curso de Química Geral falando sobre as unidades, os átomos, que são as menores partes que formam as moléculas. Introduzimos vários conceitos de teorias que representam a teoria atômica. Verificamos características, partículas subatômicas e como nós definimos e diferenciamos um elemento de outro. Depois disso, nós vimos como esses determinados elementos eles se unem para formar as moléculas. Vimos como eles se unem, diferenciando os tipos de ligação e os modos de ligação. Agora, nós vamos passar para vocês como essas moléculas elas interagem umas com as outras. Tá? Então, vamos falar de forças intermoleculares. Nossa aula vai estar baseada em, primeiro, fazendo uma lembrança do que seja as ligações químicas. Falaremos agora, depois, sobre o que são forças intermoleculares e as diferenciações de cada uma das forças, iniciando como íon-dipolo, depois dipolo-dipolo, dipolo induzido, forças de dispersão de London e ligações de hidrogênio. As diferenças em propriedades dadas a essas diferentes forças intermoleculares, que dão ponto de ebulição, pressão de vapor e solubilidade. Depois nós vamos fazer um breve resumo de tudo que foi dado e realizar alguns exercícios. Bem, umas perguntas vêm à nossa cabeça e algumas curiosidades na natureza que ocorrem. Então, como as lagartixas, uma delas é como a lagartixa consegue escalar as paredes. Assim como também o Homem-Aranha, né? Então, como? Nós vamos falar e explicar agora. O professor de biologia Keller Alton e seus alunos perceberam que os dedos da lagartixa são cobertos por pelos rígidos como cerdas. Essas cerdas, por sua vez, dividem-se em cerca de 1000 fibras, chamadas espátulas. Cada pelo possui comprimento equivalente à espessura de um fio de cabelo. Cerca de 1 milhão dessas cerdas, que cabem numa moeda de 10 centavos de dólar, suportaria o peso de uma criança de 22 quilos. Esse efeito adesivo consiste numa força de baixa intensidade, que se torna preponderante somente a uma distância muito pequena. Cada espátula presente nos dedos da lagartixa experimenta uma força de adesão conhecida como força de Van der Waals, sendo esta uma força que ocorre entre as moléculas, forças intermoleculares. Por que os mosquitos não afundam na água? Essa seria uma outra questão que norteia muitas das curiosidades, ou que nortearam muitas das curiosidades da química. Então vamos lá. Por que os mosquitos não afundam na água? As moléculas de água interagem umas com as outras por meio de uma força intermolecular chamada ligação de hidrogênio. Observe que as figuras no interior são atraídas igualmente em todas as direções, enquanto as da superfície sofrem uma força líquida para o interior. Essa força para o interior atrai as moléculas da superfície para dentro, reduzindo a área superficial. Esta força também ocasiona o empacotamento das moléculas de forma mais densa, fazendo com que o líquido comporte-se quase como se tivesse uma pele. E assim, o mosquito não afunda por essa pressão superficial. Como
Como conseguimos dissolver sal em água? Essa também é uma característica das forças intermoleculares que nós vamos passar e conhecer com o adentramento da matéria. O que provoca a mudança do estado físico? Nós temos as diversas diferenciações. Por exemplo, a mudança do gasoso para o sólido se chama ressublimação. Do sólido para o gasoso, sublimação. Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o sólido, solidificação. Para o líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, liquefação. E o que confere essas diferenças no estado da matéria? O que faz com que o líquido tenha essa forma mais adensada e o sólido mais ainda, e o gasoso mais espesso. E, lembrando, que não vai ter nenhuma diferenciação química nesses estados da matéria. O que vai ocorrer é apenas a mudança. E como é que ocorre essa mudança? E o que precisa ser feito? Nós sabemos que são necessárias energias para que você mude do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Por que essa energia é necessária? Nós vamos ver com o conhecimento maior. Então, todos esses exemplos representam forças intermoleculares. Tá? O que mantém as moléculas unidas nos estados sólido e líquido são as chamadas ligações ou forças ou interações intermoleculares. São fundamentalmente de três tipos: interação dipolo permanente, ligações de hidrogênios e interações dipolo instantâneo, dipolo induzido. Fazendo um rememoramento de ligações químicas. O que é a ligação química? É a força atrativa que mantém dois ou mais átomos unidos. Elas podem ser diferenciadas em ligações iônicas, onde há um ganho e a perda de elétrons, para que os elementos formadores, ganhem configuração eletrônica de um gás nobre. Tá? E aqui nós temos o exemplo mais conhecido, que é o cloreto de sódio. Ligações covalentes são compartilhamentos de um ou mais pares de elétrons entre átomos, tantos quantos necessários para atingir um octeto de elétrons ao redor de cada átomo. E aqui nós temos uma interação homonuclear de dois elementos cloro. Tá? Regra do octeto: os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que estejam circundados por 8 elétrons de valência. Forças intermoleculares. Lembrando e demonstrando aqui que se diferem e que não deve ser confundido forças intermoleculares com forças de ligação ou ligação química. Então, ligação química é intramolecular. São entre os dois elementos que formam uma determinada substância. Intermolecular é a interação existente entre as moléculas. Intermolecular. Então, muitas propriedades como solubilidade, ponto de fusão, densidade, estado da matéria, ponto de ebulição e etc. são afetadas pela atração entre as moléculas. Lembrando, bonds, ligação e essas interações. E aqui o exemplo da molécula da água. Aqui nós estamos representando para vocês a ligação química é muito mais forte do que as interações existentes entre as moléculas. Nós temos aqui a ligação covalente, a média de energia de 400 kcal, e nós temos aqui a ligação de hidrogênio, que é a interação intermolecular que aparece aqui mais forte, então de 12 a 16 kcal. Interação dipolo-dipolo, 2 a 0,5 kcal, forças
de London menos de 1 caloria, tá? Quilocal. Forças intermoleculares. Em conjunto, forças intermoleculares são chamadas de forças de Van der Waals e incluem forças de atração e repulsão entre moléculas com dipolos permanentes, moléculas polares e apolares, moléculas apolares. São denominadas essas forças intermoleculares de íon dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido, dispersão de London e ligações de hidrogênio. As forças intermoleculares são responsáveis pela existência das várias diferentes fases da matéria. Uma fase é uma forma da matéria que tem composição química e estado físico uniformes. As fases da matéria incluem os 3 estados físicos comuns: sólido, líquido e gasoso. Muitas substâncias têm mais de uma fase sólida, com arranjos diferentes dos átomos ou das moléculas. Iniciando, então, com a interação existente mais forte, que é a interação íon-dipolo. É a mais forte das forças intermoleculares, que são as forças de Van der Waals, e envolve a interação entre um ânion e um dipolo de uma outra molécula. Primeira das forças intermoleculares, íon-dipolo. Uma força íon-dipolo existe entre um íon e a carga parcial em certo lado de uma molécula polar. As moléculas polares são dipolos. Elas têm um lado positivo e outro negativo. Os íons positivos são atraídos pelo lado negativo de um dipolo, enquanto os negativos são atraídos pelo lado positivo. A magnitude de atração aumenta conforme a carga do íon ou a magnitude do íon do dipolo aumenta. As forças íon-dipolo são especialmente importantes em solução de substâncias iônicas em sólidos polares. Os sólidos iônicos eles se dissolvem em água quando certo número de moléculas de água liga-se aos íons e então os separa. A ligação de molécula de água e a partículas solúveis, especialmente, mas não exclusivamente íons, é a chamada de hidratação. A hidratação se deve ao caráter polar da molécula de água. Então, como é que isso acontece? A carga parcial negativa do átomo de oxigênio é atraída pelo cátion e as cargas parciais positivas dos átomos de hidrogênio são repelidas. Então, espera-se, por isso, que as moléculas de água se aglomerem ao redor do cátion com os átomos de oxigênio apontados para o interior e os átomos de hidrogênio apontados para o exterior. Espera-se, então, um arranjo inverso no caso de um ânion. Os átomos de hidrogênio têm cargas parciais positivas, logo, eles são atraídos pela carga negativa do ânion. Como a hidratação é o resultado de interação entre íons e as cargas parciais das moléculas polares de água, ela é um exemplo de uma interação íon-dipolo. Bem, o que nós veríamos se pudéssemos observar a molécula polar cercada por outras moléculas polares? Um exemplo de molécula polar é o HCl, com carga parcial negativa no átomo de cloro e a carga parcial positiva sobre o átomo de hidrogênio. Quando essa determinada substância estiver no estado líquido, a carga parcial negativa do átomo de cloro de uma determinada molécula é atraída pela carga parcial positiva dos átomos de hidrogênio de uma molécula vizinha e repelida pela carga parcial negativa. Em consequência, esperaríamos ver
as moléculas alinhadas ao máximo possível com as cargas parciais opostas de moléculas vizinhas, ficando o mais perto possível. A interação entre dipolos é chamada de interação dipolo-dipolo. Tá? Então, as moléculas polares participam de interação dipolo-dipolo que decorrem da atração entre as cargas parciais de suas moléculas. A interação dipolo-dipolo são mais fracas do que as forças entre íons e diminuem rapidamente com a distância, especialmente nas fases líquidas e gás, em que as moléculas estão em rotação. Tá? Então, moléculas polares neutras se atraem quando o lado positivo de uma molécula está próximo ao lado negativo de outra. Essas forças são efetivas tão somente quando as moléculas polares estão muito próximas, sendo elas geralmente mais fracas que as forças íon-dipolo. Em líquidos, as moléculas polares estão livres para movimentar-se em relação às outras. Elas estarão algumas vezes em uma orientação em que é atrativa e outra em uma orientação que é repulsiva. Tá? Então, no estado líquido, como as moléculas estão mais livres, essa interação existente entre os polos das moléculas polares, elas algumas vezes vão estar direcionadas das cargas em cargas opostas ou em cargas idênticas. Tá? Lembrando que nas cargas opostas ela tem um determinado tipo de interação, tá? E de cargas idênticas vai ter a repulsão. Aqui nós temos o exemplo de interação existente entre dois polos. Um polo aqui negativo sobre a carbonila, tá? dessa determinada cetona. Ela interage com a face positiva da outra molécula. Então, por isso que nós temos a interação dipolo-dipolo. Uma face negativa, onde você tem uma região rica em elétrons, e a face positiva, que é a região pobre em elétrons. Nós sabemos que o oxigênio é um elemento mais eletronegativo. Então, nas ligações químicas, nessa ligação, os elétrons que estão sendo compartilhados vão estar mais direcionados ao oxigênio, formando aqui, então, um delta negativo, que significa que ele tem uma região mais rica em elétrons. Ao contrário, esse polo positivo, onde nós temos que esses elétrons que fazem parte dessa ligação química estão mais próximos ao oxigênio, fazendo com que, então, esse carbono que está ligado ao oxigênio seja uma região mais fraca em elétron, tendo esse polo positivo. Tá? Por isso que nós chamamos da interação dipolo-dipolo. Então, interação entre uma região rica e uma região pobre. Aqui também, nesse exemplo, tá? Nós temos aqui o cloro-metano, onde você vai ter as interações entre a região rica em elétrons, que é o polo, tá? Negativo, que é o cloro, com o polo pobre em elétrons, que são os hidrogênios que estão ligados a este carbono, e essa interação de dipolo-dipolo. Tá? Para moléculas polares, as atrações dipolo-dipolo afetam, entre outras coisas, a evaporação de um líquido e a condensação de um vapor. Quantos maiores as forças de atração entre as moléculas de um líquido, maior será a energia que deve ser fornecida para, então, separá-las e mudar o estado físico da matéria. Se duas moléculas têm aproximadamente a mesma massa e o mesmo tamanho, as forças de dipolo aumentam com o aumento, então, da polaridade da molécula. Então, você tem aqui propano, éter dimetílico, cloreto de metila, acetaldeído e acetonitrila. Você tem as massas moleculares, tá? Os momentos de dipolo, quer dizer, as moléculas são polares ou não. E aqui nós temos o ponto de ebulição, lembrando que aqui não é graus kelvins, e aí a gente vê, tá? Moléculas apolares,
Então, quanto maior a polaridade da molécula, maior, então, seria seu ponto de ebulição. Tá? Então, isso se deve à interação existente entre esses polos negativos e positivos dessas moléculas, que são moléculas polares. A interação mais forte existente entre esses polos das moléculas recebeu até um nome especial por causa disso. Nós chamamos então de ligação de hidrogênio. Ela parte da mesma premissa das interações existentes entre os dois polos das moléculas, sendo que elas são interações de polo mais fortes, por isso receberam um nome especial. Então, a ligação de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio, como queiram, é um tipo especial de atração intermolecular entre o átomo de hidrogênio e uma ligação polar, particularmente sempre uma ligação existente entre o hidrogênio e os elementos mais eletronegativos, que são flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá? E um par de elétrons que não são compartilhados em um íon ou átomo pequeno e eletronegativo, que esteja próximo a eles. Geralmente isso acontece com também flúor, oxigênio e nitrogênio em outra molécula. Tá? Lembrando que essas interações existem entre moléculas. Tá? Não confundam com as ligações. Tá? Bem, a atração de polo entre os átomos de hidrogênio ligados a átomos pequenos, com fortemente eletronegativos, e pares de elétrons não ligantes em outros átomos eletronegativos. A ligação de hidrogênio tem uma energia de dissociação entre 4 ou 38 kJ por mol. São mais fracas do que as ligações comuns, mas são muito mais fortes do que as interações que nós representamos anteriormente, que são as interações de polo. E aqui nós temos a exemplificação de como ocorrem, então, essas interações existentes chamadas de ligação de hidrogênio. Nós temos aqui, na molécula da água, a interação entre esses pares de elétrons não ligantes e o hidrogênio da molécula vizinha. Aqui também acontece na amônia. Você tem um par de elétron não ligante do nitrogênio interagindo com os elementos de hidrogênio de uma molécula vizinha. Então, elas ocorrem porque, como flúor, nitrogênio e oxigênio são muito eletronegativos, uma ligação entre o hidrogênio e qualquer um desses três elementos é bastante polar, com hidrogênio do lado positivo. Como o hidrogênio é pobre em elétrons e é muito pequeno, ele pode aproximar-se muito de um átomo eletronegativo para em seguida interagir, então, fortemente com ele. Tá? Então, nós temos o hidrogênio ligado a um átomo extremamente eletronegativo, onde, nessa ligação química, nós temos que os elétrons que estão sendo partilhados estão muito mais próximos ao oxigênio, fazendo então essa face negativa sobre o oxigênio. Como o hidrogênio é pobre, paupérrimo em elétrons, ele vai, e pequeno, ele vai conseguir interagir com a face negativa do oxigênio da molécula vizinha, fazendo então essa interação que nós chamamos então de ligação de hidrogênio. Tá? Aqui nós temos a exemplificação da ligação de hidrogênio na água, onde você tem a face negativa sobre o oxigênio e a face positiva sobre o hidrogênio vizinho. E existe então essas interações, tá? Essa ligação de hidrogênio. E aqui nós temos a exemplificação de várias estruturas ligadas e próximas, formando esse arranjo aqui espacial na ligação da água. Então, essa ligação de hidrogênio, ela explica por que água, amônia e afluoreto de hidrogênio terem todos altos pontos de ebulição, comparado, por exemplo, ao metano.
mesmo que os compostos tenham quase o mesmo peso molecular. Então, uma das mais importantes consequências da ligação de hidrogênio é que faz com que a água seja líquida ao invés de gás com a temperatura de 25 graus Celsius. Se você comparar, por exemplo, na tabela periódica, pegar os elementos, por exemplo, a água, H2O, e fizermos, então, o H2S, nós vamos verificar o ponto de ebulição do H2S e do H2O. Nós vamos ver uma grande diferença entre o ponto de ebulição, tá? Então, nós vamos ver o porquê, tá? Por que isso acontece e por que o ponto de ebulição é tão mais alto na água? Isso acontece porque essas interações intermoleculares são muito mais fortes. E para que haja a mudança do estado da matéria, é necessário que haja uma quebra dessas interações. Então, você passa do estado líquido para o gasoso. É necessário que você faça a quebra dessas interações intermoleculares para que haja uma maior comodidade ou facilidade de movimentação dessa estrutura. Lembrando que o estado gasoso é um estado onde você tem a liberdade de caminhar, tá? De volume. Então, você tem aqui outras interações que ocorrem com as interações de ligação de hidrogênio, tá? Então, em muitas substâncias, as moléculas do sólido são mais densamente empacotadas do que no líquido. Assim, a fase sólida é mais densa do que a fase líquida. Contrariamente, a densidade do gelo, a 0 graus, é menor do que a líquida, na forma que o gelo flutua, então, assim, na água. Então, depende do arranjo estrutural, o que dá a especificidade dessas forças. As ligações de hidrogênio ajudam a estabilizar também a estrutura das proteínas, que são as partes principais da pele, músculos e outros componentes estruturais dos tecidos animais. Elas são também responsáveis pela maneira como o DNA é capaz de transportar a informação genética. E você tem as partes e as faces de interação existentes entre os polos aqui do DNA e também aqui mostrando aqui como as faces dessas proteínas interagem e fazem com que haja essa interação. Então, exercitando aqui, em qual dos seguintes substâncias ocorre, então, a ligação de hidrogênio? Nós temos aqui um hidrocarboneto, tá? Hidrocarboneto é o quê? São compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Aqui nós temos um álcool, que é um hidrocarboneto, quer dizer, onde tem o carbono ligado diretamente ao oxigênio, que está ligado ao hidrogênio. Aqui nós temos uma hidroxila, então nós temos metanol. Aqui nós temos a função do éter, de um éter, onde você tem o carbono, você tem o oxigênio ligado diretamente a dois carbonos. E aqui nós temos um hidrocarboneto com insaturação, quer dizer, uma dupla ligação. Então, qual dessas substâncias ocorre então a ligação de hidrogênio? No metanol. Porque as ligações de hidrogênio elas só ocorrem quando nós temos um hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, fazendo com que então haja sobre a face do hidrogênio um polo bastante positivo, visto que ele está ligado aos elementos bastante eletronegativos. Tá? Então, ligações de hidrogênio e formação de soluções aquosas. A presença de uma molécula de grupos como OH ou C, OH, tá? Ou NH2 favorece a solubilização de substâncias em água devido ao estabelecimento de ligações de hidrogênio com a água. Tá? Então você tem essas interações existentes entre esses polos. Há alguns grupos funcionais que não possibilitam a substância estabelecer ligações de hidrogênio quando pura. Porém, tais grupos permitem o estabelecimento de ligações de hidrogênio com a água, o que favorece a dissolução da substância nesse solvente. É o caso, por exemplo, dos grupos funcionais aldeído, cetona e éter.
Então, considere uma molécula apolar. Ela possui uma nuvem de elétrons em contínuo movimento. Então, se durante uma pequena fração de segundos essa nuvem eletrônica estiver um pouco mais deslocada para um dos extremos da molécula, poderemos dizer que foi criado um dipolo instantâneo, ou seja, por um instante apareceram dois polos nessa determinada molécula apolar. A extremidade positiva desse dipolo atrai os elétrons da molécula vizinha, no qual, por sua vez, também aparece um dipolo, chamado de dipolo induzido, isto é, provocado pela primeira molécula. Esses dois dipolos, o instantâneo e o induzido, se atraem, como no caso dos dipolos permanentes. A diferença é que essa situação dura apenas uma fração de segundo. As atrações deste tipo são mais fracas do que entre dipolos permanentes. Tá? A interação de dipolo instantâneo e dipolo induzido são conhecidas também como forças de dipolo induzido ou também força de dispersão de Londres, em homenagem ao físico Fritz Wolfgang London. Bem, moléculas polares como a água podem induzir ou criar um dipolo em moléculas que não têm um dipolo permanente. Por exemplo, o oxigênio pode dissolver-se na água porque é uma força de atração entre o dipolo permanente da água e o dipolo induzido do oxigênio. Essa interação também é chamada de dipolo-dipolo induzido. Nós temos aqui a ilustração de como esse contato com uma molécula polar induziu, então, um processo de dipolo induzido na molécula de O2. Esse processo de indução é denominado polarização. A extensão com que a nuvem eletrônica pode ser distorcida para induzir um dipolo depende da polarizabilidade do átomo da molécula. Átomos ou moléculas com nuvens eletrônicas grandes e amplas podem ser polarizadas mais facilmente do que um átomo ou molécula menor, devido à maior proximidade da camada de valência com o núcleo, trazendo então uma maior interação existente entre o núcleo e esses elétrons de valência. Então, quanto maior a massa, maior a facilidade de sofrer a polarizabilidade da molécula. E aqui nós temos as diferenciações da material. A exemplificação, hidrogênio, o HF tem um ponto de ebulição muito mais alto, isso porque o flúor ligado diretamente ao hidrogênio, nós lembramos que tem uma interação existente que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Aqui nós esperávamos, você vê a diferenciação que ocorre com o aumento da massa. E o iodo, por ser um elemento muito de maior volume do que o bromo e o cloro, tem aqui seu ponto de ebulição muito maior do que o do cloro e o do bromo. Essa interação atrativa é chamada de força de dispersão de London, ou meramente força de dispersão. Tal força, como as dipolo-dipolo, é significativa tão somente quando as moléculas estão próximas. Moléculas maiores tendem a ter maior polarizabilidade, porque elas têm maior número de elétrons, que estão mais afastados em si do núcleo. Uma vez que o tamanho da molecular e a massa geralmente assemelham-se, as forças de dispersão tendem a aumentar em intensidade com o aumento da massa molecular. As forças espaciais das moléculas também influenciam nas magnitudes das forças de dispersão. As forças de dispersão ocorrem entre todas as moléculas, não importa que elas sejam polares ou apolares. Aqui nós vamos comparar o iodo, tá, com as interações das forças de dispersão. São fortes por causa do volume que o iodo tem. Quando a gente compara o CF4, que é o flúor, que é o elemento menor, mais eletronegativo, mesmo assim as nuvens formadas, as interações de dispersão que ocorrem são menores, porque a área superficial envolvida nas moléculas, elas são menores no flúor do que no iodo.
Então, quanto maior a área da superfície, maior será a atração entre as moléculas causadas, assim, pelas forças de dispersão. Nós temos aqui uma exemplificação de dois isômeros constitucionais, o pentano e o neopentano. Tá? Nós temos o pentano, a interação existente entre ele, tá? Então, maior área de superfície tem uma força de dispersão mais forte. O neopentano, por outro lado, ele tem uma pequena área de superfície, trazendo então uma menor força de dispersão. Tá? E aí só temos no ponto de ebulição de ambos as diferenciações ocasionadas por essa força de dispersão mais fraca de um e outro composto. Então você tem aí as diversas pontos de ebulição dos diferentes hidrocarbonetos. Então, quanto maior a massa, maior então a sua maior massa, maior o seu ponto de ebulição, que está intrinsecamente ligado também a maior área, maior interação de dispersão, fazendo com que haja então um aumento gradativo, com aumento da massa do seu ponto de ebulição. Quando a gente compara os pontos de ebulição, por exemplo, do metano, da amônia, do HF e da água, e interage e verifica com outros elementos, nós vemos aqui, elementos de um mesmo período com elementos de períodos maiores, mesmo existindo assim, maior massa, tá? Com maior volume, o ponto de ebulição desses elementos que tem uma interação molecular maior, o seu ponto de ebulição é muito mais alto. Isso se deve que ele tem uma forte atração intermolecular, que nós falamos que é a ligação de hidrogênio, tá? Então, esses compostos apresentam muitas características que os distinguem de outras substâncias de massa molecular e polaridades análogas, tá? Então, você tem essa diferenciação. Veremos agora outro fator, o tipo de ligação intermolecular existente. Então, quanto mais fortes forem as interações entre as moléculas, mais unidas elas estarão e, portanto, mais difícil será para que a substância sofra ebulição, quer dizer, o maior ponto de ebulição. Assim, a presença de interações de polo fará que o ponto de ebulição seja maior do que se houvesse apenas interações de polo instantâneo de polo induzido. E a presença de ligações de hidrogênio fará com que o ponto de ebulição seja ainda maior. Lembrando que dipolo induzido tem energia menor que o dipolo permanente com dipolo permanente e menor que as ligações de hidrogênio, sendo as ligações de hidrogênio as forças intermoleculares mais fortes. Então, como ocorre essa mudança do estado físico? Então, quando uma substância molecular passa de estado líquido ou sólido para o estado gasoso, ocorre então o rompimento de ligações intermoleculares, tá? Por exemplo, quando o HF sofre vaporização, rompem-se as ligações de hidrogênio. Quando HCl, ou HBr ou HI, que são substâncias polares, sofrem vaporização, quebram-se as interações de polo-dipolo. E quando F2, Cl2 ou Br2 ou I2, são substâncias apolares, sofrem vaporização, rompem-se as interações de polo instantâneo de polo induzido. O ponto de ebulição de um líquido é a temperatura no qual a pressão de vapor do líquido iguala-se à pressão atmosférica acima dele. O ponto de ebulição do líquido são dependentes da pressão e os pontos de ebulição são sempre relatados como ocorrendo a uma pressão específica. Tá? Então, você tem a temperatura no qual existe a mudança de fase do estado líquido para o gasoso, nós chamamos de ponto de ebulição. São necessárias as quebras das interações intermoleculares entre as moléculas para a formação e a mudança
desse estado físico. Por exemplo, nós temos aqui a temperatura de ebulição desse composto aromático e do outro, exemplificando através aqui da pressão. Nós temos uma pressão de 1 atmosfera e aqui de 760 mg de mercúrio e aqui de 1 mg de mercúrio, e as diferenciações do ponto das pressões relacionadas. Aí tem 1 atm é igual a 760 torr, que é igual a 760 mg de mercúrio. Então, por que as substâncias moleculares têm diferentes pontos de ebulição? Isso depende basicamente de dois fatores: o tamanho da molécula e o tipo de força intermolecular existente na substância. Vejamos primeiramente o efeito do tamanho da molécula. Para entender a influência desse fator, lembre-se que as interações de polo instantâneo, de polo induzido, existem em todas as moléculas, sejam elas polares ou apolares. Então, quanto maior for o tamanho da molécula, maior será a superfície para a atuação dessas interações e, portanto, mais difícil será fazer com que a molécula se separe das outras, dependendo-se da fase líquida e passando para a fase de vapor. Assim, quanto maior o tamanho da molécula, maior será a temperatura necessária para que o composto sofra ebulição. Tá? Então, ao tentar fazer previsões que comparam o ponto de ebulição de diferentes substâncias, por simplicidades, muitas vezes comparamos as massas moleculares em vez de comparar o tamanho. Trata-se de uma simplificação, que embora às vezes não funcione bem, permitindo assim fazer previsões úteis. Os estados físicos de compostos iônicos, forças íon-íon. O ponto de fusão de uma substância é a temperatura no qual existe um equilíbrio entre o estado cristalino, bem ordenado, e o estado líquido mais aleatório. Se a substância é um composto iônico, as forças íon-íon que mantêm os íons unidos no estado cristalino são as forças eletrostáticas de rede, fortes que agem entre os íons positivos e os íons negativos na estrutura cristalina ordenada. Uma grande quantidade de energia térmica é necessária para quebrar essa estrutura ordenada do cristal, na estrutura aberta desordenada de um líquido. Os pontos de ebulição de compostos iônicos são tão altos que muitos compostos orgânicos decompõem-se antes que eles entrem em ebulição. Aqui, nós temos o exemplo de uma estrutura cristalina ordenada de um composto iônico, e aqui o que se deve fazer para que haja, então, essa mudança do estado físico da matéria. Então, é necessária uma grande quantidade de energia para que haja a quebra dessa estrutura cristalina rígida e ordenada, formada entre íons de cargas opostas, Então, as suas atrações eletrostáticas formadas, que são as ligações iônicas. Propriedades físicas de determinados compostos. Você tem o etano, que é um hidrocarboneto, você tem o ponto de ebulição, deles, tem menos 88,2 graus, quer dizer que ele é a temperatura ambiente, ele é gás. O cloroetano, 13,1. O álcool etílico, 78,5. O acetaldeído, a 20 graus. O ácido acético, 118. E o sódio acetato. Então, o acetato de sódio, ele sofre decomposição quando tentam elevar a temperatura para que haja a temperatura de mudança do estado físico do líquido para o gasoso. Aqui a temperatura de congelamento do etano de menos 172, do cloroetano menos 138,7, álcool etílico menos 114 graus, o acetaldeído menos 121, o ácido acético 16,6 graus e o sódio, acetato de sódio, 324 graus. Comparando-se com a ebulição de compostos orgânicos, é difícil levar em conta esses dois fatores ao comparar o ponto de ebulição de duas substâncias.
É possível, contudo, fazer previsões úteis se mantivermos um desses fatores constante ou praticamente constante. Por exemplo, nós estamos falando aqui do tipo de interação e da massa molecular ou tamanho da molécula. Então, ao compararmos duas substâncias com o mesmo tipo de interação intermolecular, tá? A que tiver o maior tamanho, estimado assim pela massa molecular, possuirá maior ponto de ebulição. Ao compararmos duas substâncias com massa moleculares e tamanhos aproximadamente iguais, a que possui forças intermoleculares mais intensas possuirá maior ponto, assim, de ebulição. Fazendo, então, a comparação aqui nos diferentes tipos de compostos, com massa basicamente idênticas, e colocando, então, os seus pontos de ebulição. Nós temos o butano, o propanol e o propanol, tá? Nós temos aldeído e um álcool. Você tem o propanal, que tem forças intermoleculares de dipolo permanente, o butano, que tem o dipolo induzido, dipolo-dipolo induzido, e o propanol, que tem as ligações de hidrogênio e as interações fortes. Vocês achariam que qual desses aqui, ó, que nós temos o exemplo aqui de éter e etanol, teria o maior ponto de ebulição? O etanol, por possuir o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, ele faz uma interação mais forte e tem um ponto de ebulição muito mais alto do que o éter. Aqui nós temos algumas exemplificações de estruturas moleculares idênticas, onde você tem um aumento maior da massa, fazendo com que haja também um maior aumento do ponto de ebulição. Temos aqui, ó, o propano, o éter dimetílico e o etanol, com massas moleculares bastante similares e as interações que se diferenciam pela força existente entre essas interações, tá? Aí você tem o etanol como tendo um ponto de ebulição muito mais alto que os demais aqui. Aqui, a influência da ligação intermolecular sobre o ponto de ebulição. Nós temos o butano, o trietilamina e a propilamina, com massas similares que diferenciam apenas pela força intermolecular existente entre ambos. Você tem aqui, ó, sempre quando você tem uma força molecular mais alta, quer dizer, mais forte, nós teremos então um ponto de ebulição muito maior do que o outro. Trazendo agora, então, aqui para as forças intermoleculares de dipolo induzido, nós temos três determinados compostos: dimetilpropano, metilbutano e o pentano. São três isômeros constitucionais. Nós temos um aumento, tá, do ponto de ebulição, onde você tem um pentano como um maior ponto de ebulição. Então, como você pode perceber, essas três determinadas substâncias, ela apresentam a mesma massa molecular, tá? E o mesmo tipo de ligação intermolecular existente, que é o dipolo instantâneo e o dipolo induzido. A diferença entre seus pontos de ebulição está relacionada ao tamanho da molécula. O pentano possui uma cadeia não ramificada, tá? E, em consequência, suas moléculas são mais longas do que as dos outros dois compostos. Assim, há maior extensão para que as forças intermoleculares atuem entre duas de suas moléculas, mantendo-as mais unidas e acarretando, então, maior ponto de ebulição. No dimetilpropano acontece exatamente o contrário. Por ser uma cadeia mais ramificada, as forças intermoleculares possuem menor extensão, assim, para fazer atuação. Outra grandeza que as interações intermoleculares têm é sobre sua pressão de vapor. Então, o que é pressão de vapor? É aquela em que as fases gasosa e líquida coexistem em equilíbrio. E a evaporação é o processo pelo qual as partículas deixam a superfície de um líquido, passando para o estado gasoso. Esse processo ocorre em qualquer temperatura abaixo da temperatura de ebulição do líquido e é denominado evaporação, tá? Então,
A pressão de vapor é a medida da tendência de evaporação de um líquido. Quanto maior for a sua pressão de vapor, mais volátil será o líquido e menor será sua temperatura de ebulição relativamente a outros líquidos com menor pressão de vapor, a mesma temperatura de referência. Aqui nós temos a exemplificação do ciclo hexano e a água, tá? Nós deixamos aqui o becker com volumes idênticos e após um período de tempo, nós vemos que o becker com o ciclo hexano apresenta um volume mais baixo do que o da água. Isso acontece porque existe uma alta pressão de vapor, onde vai haver então uma evaporação do líquido, tá? Então, quanto mais forte for as interações intermoleculares, menor vai ser sua pressão de vapor. Bem, se nós estivéssemos fazendo uma parte experimental, e nós temos aqui misturas de diferentes compostos. Nós temos água e etanol, gasolina e querosene, e gasolina e água. Nós temos aqui uma mistura, tá? Onde não vai ter uma diferenciação de fase, nós chamamos ela então de uma mistura homogênea. Acontece também com a gasolina e a querosene. Mas quando nós misturamos gasolina e água, vai haver essa diferenciação de fase. Isso acontece por quê? Lembrando que água e etanol são polares e que a gasolina e querosene são formados por uma mistura de hidrocarbonetos, que são apolares. O resultado dessa visualização nós podemos então relatar que o soluto polar tende a dissolver bem em solvente polar. O soluto apolar tende a se dissolver bem em solvente apolar. Então, quando o solvente é polar e o soluto apolar, ou vice-versa, não existe, então, tendência para que haja solubilização. Isso explica por que o fato da gasolina não se dissolver em água. Solubilidade. Uma regra prática para prever a solubilidade é semelhante, dissolve semelhante, em termos de polaridade. Comparativas a sólidos polares e iônicos são geralmente solúveis em solventes polares. Líquidos polares são geralmente miscíveis. Sólidos apolares são geralmente solúveis em solvente apolares. Líquidos apolares são geralmente miscíveis em solventes apolares. Líquidos polares e apolares, como óleo e água, geralmente não são miscíveis em grandes quantidades. Exemplo: metanol e água são miscíveis em qualquer proporção existente entre eles, devido a essas interações intermoleculares, no caso dos dois, da ligação de hidrogênio, tá? Formada entre os dois. Então, o tamanho da cadeia também sobre a solubilidade. Nós temos que quanto menor a estrutura, maior vai ser a sua solubilidade em água. Vemos quando começamos a aumentar a cadeia, a solubilidade diminui, tá? Por quê? Porque a extremidade do hidroxila que dá a polaridade aos álcools, tá? Então, quanto maior a cadeia, se aumenta a cadeia, maior vai ser então sua cadeia hidrofóbica, fazendo com que haja então uma menor solubilidade quando você tem uma maior cadeia. No entanto, excluindo a hidroxila dos álcoois, o restante da molécula é formada por carbono e hidrogênio, assemelhando-se de um hidrocarboneto apolar. O aumento do número de carbono faz com que a caráter apolar da cadeia passe a predominar cada vez mais sobre o caráter polar da extremidade OH. E a solubilidade, então, assim, diminui. Generalizando, podemos dizer, então, que a cadeia carbônica de uma molécula formada por carbono e hidrogênio não possui afinidade pela água, pois é parte apolar da molécula. Quanto maior for essa parte apolar, menor a tendência de uma substância dissolver-se em água. Grupos polares, como, por exemplo,
hidroxila. Você tem aqui o grupamento NH2 ou o grupamento COOH, possuem afinidade pela água. Sua presença contribui para que o composto se solubilize bem em água. As partes apolares de uma molécula são denominadas de grupos hidrofóbicos. Sua presença contribui para que o composto não se dissolva bem em água. As partes polares de uma molécula são chamadas de grupos hidrofílicos. Quanto maior o número de grupos hidrofílicos, maior será a sua tendência da substância se solubilizar. Vamos ver agora substâncias que têm em sua face composições polares e também apolares. Nós diferenciamos essas faces como podendo ser hidrofóbicas, que significa, então, incompatibilidade com a água, e hidrofílica, que significa, então, compatibilidade com a água. Um exemplo é o álcool decílico, onde nós temos uma grande cadeia de hidrocarbonetos, tá? Onde nós sabemos que são substâncias apolares e ele tem uma porção hidrofóbica. E a hidroxila, que é um grupamento polar, onde ele tem uma cadeia, parte da cadeia hidrofílica. Um exemplo típico disso são os detergentes que têm faces apolares e faces bastante polar, onde você consegue então retirar uma quantidade grande de material, tá? Por isso você tem essas faces em água, tá? Então, grupo hidrofóbico, aversão pela água. Extremidade polar, grupo hidrofílico, afinidade da água. Grupo hidrofóbico, aversão pela água, que o grupamento aqui, exemplificação com a letra R, e o grupo parte da extremidade polar, grupo hidrofílico, afinidade pela água, tá? E aqui você tem a exemplificação de todos eles. Então, quando você tem substâncias que são miscíveis uma da outra, você tem essa mistura de substâncias. Onde você tem uma menor solubilidade, você tem essa diferenciação. Agora, quando você não tem substâncias miscíveis, você vê a diferenciação de como é que fica a interação. Então, não tem nenhuma miscividade das estruturas das moléculas uma à outra, tá? Então, lembrando para vocês, polar e apolar, substâncias não se misturam. Aqui nós temos etanol e água, e elas sim se misturam. Tá? Vocês têm agora um sumário mostrando as forças e como eles devem existir essas interações e as diferenciações uma da outra. Para que vocês possam ver, você tem os exercícios que devem ser realizados por vocês individualmente, tá? Lembrando que semelhante dissolve semelhante.